E o nosso dia começa sem medo de ser extraordinária. O nosso dia começa com poder, posicionamento, organização emocional, disciplina, estratégia para atingirmos resultados positivos. E se não forem tão positivos, que contribuam para o nosso crescimento. Então, um excelente dia a todos. Quinta-feira Santa, semana poderosa que eu digo, porque ela tem muita energia, né, nessa semana. E é uma semana de muita reflexão. A reflexão deve acontecer todos os dias do ano, né? Mas a gente sabe que as pessoas mais nessa semana se dedicam muito mais a uma introspecção, enfim. Então, que nós possamos fazer neste momento, né, uma reflexão positiva e que traga aí resultados engrandecedores para quem convive conosco, para nós mesmos, né, que nos edifique enquanto pessoas. E ontem nós tivemos um café no Sindical Galópolis, né, no Sindicato de Galópolis, do WCD, que vai acontecer dia 21, 22 e 23 de abril. Gente, vai ser um evento, assim, todos os anos é um evento maravilhoso, mas esse ano ele tá num novo formato, né? E assim vai ser um espetáculo, gente. Então aqui eu já começo fazendo o meu convite para que tu faça a tua inscrição, para que tu estejas lá em todas as palestras que for possível, tá? Porque não existe uma palestra melhor do que a outra, não existe um painel melhor do que o outro, vamos dizer assim, né? Então, no dia 23, eu vou estar lá no TechnoWorks. Eu vou trazer um pouco sobre o movimento do Ela Lidera para vocês de 2025 e também vou estar ali falando para vocês sobre o Ela Lidera 2026. O núcleo das empreendedoras da Microempa vai estar lá também, contando para vocês o trabalho fantástico que o núcleo faz durante o ano todo. Existe o ano que tem aí a escolha, né, da empreendedora do ano, que é um ano sim, outro não. Esse ano nós não temos, mas tivemos o ano passado e foi assim um momento lindo. Então o núcleo vai estar trazendo para você sobre os cases de sucesso do núcleo, que é um núcleo maravilhoso. Então, gente, não percam, façam as suas inscrições para estarem conosco nesse dia. Vou deixar essa live salva, né? E aí depois vocês podem compartilhar com as pessoas que vocês acharem que podem estar lá conosco e em todos os outros, né, painéis que vão acontecer nesses dias, porque, gente, tem muita gente extraordinária para falar e para passar aí sobre suas vivências. Eu tenho certeza que quem participar vai sair de lá assim com um conhecimento muito grande, tá? Então vale muito a pena. Já aproveito aqui então para falar para vocês que no dia 22 de agosto, já coloquem na agenda de vocês, nós vamos ter o Ela Lidera. Vocês já conhecem um pouquinho sobre o formato. O Ela Lidera, ele acontece num dia todo, onde é um evento colaborativo, né? E o colaborativo, então, ele visa que nós possamos mostrar o empreendedorismo de uma forma ampla, né? Quanto mais empreendedoras estiverem envolvidas. O ano passado nós tivemos a presença de 430 mulheres e isso me deixou muito feliz. Nós tivemos 24 painéis no ano passado, foi extraordinário, claro. Não fiz nada sozinha, eu tenho as meninas aí, as minhas embaixadoras que me ajudaram o tempo todo, sem elas não teria feito nada, né? Então, gente, esse ano vai acontecer de novo, vamos aí, logo logo vamos estar com as inscrições para inspiradoras. E vai ser um momento lindo, então já reserva o 22 de agosto. O ano passado foi em novembro, mas esse ano, em virtude das eleições, será em agosto. Então nós temos um período um pouquinho mais curtinho aí, né? Pra gente não perder essa data, então eu já venho avisando vocês. E, gente, vamos falar um pouquinho aqui, então, do nosso contexto, né? Nós estamos entrando agora na Páscoa, estamos já na Semana Santa e a preocupação com a alimentação, ela
deve ser uma preocupação de todos os dias, mas nós sabemos, né, que vai existir uma certa comilança nesses dias. Então, o que eu posso dizer para vocês? Gente, não tirem o foco de vocês, tá? Não deixem nada se perder. Continuem ingerindo bastante proteína, tá? O peixe é proteína, sim, porém ele é uma proteína mais leve, tá? E o peixe branco, por exemplo, a tilápia, esses peixes que nós encontramos normalmente, né? Eles são peixes que têm menos ômega. Os peixes com mais ômega, que nos sustentam mais, é o atum, o salmão, são os peixes de mais profundeza, a sardinha, tá? Então, assim, tenham cuidado com isso. Por quê? Porque é interessante acompanhar a refeição de peixe com ovos, tá? Eu sei que na Sexta-feira Santa aí nós temos uma restrição, enfim, para quem crê, né, nessa restrição, e tá tudo bem, fica no peixe. Mas acompanhar com os ovos faz sentido, por quê? Porque o ovo vai te alimentar por mais tempo, certo? E sempre que nós estamos falando em peixe, nós estamos falando numa quantidade maior do que frango, por exemplo, porque o peixe ele é mais leve, tá? Então, assim, a gente pode comer, pode não, a gente deve comer mais quantidade de peixe, combinado? E assim, ó, não se enganem com o arroz, gente. A gente sabe que tem muito arroz, né, nas nossas refeições. A batata, ela nutre muito mais. Então, é importante termos esse cuidado também, tá? Pra gente se sentir mais nutrido por mais tempo. Optem pela batata, pelo aipim, tá? O arroz, ele é um carboidrato um pouquinho mais pobre. E também acompanhem com os verdes, com azeite de oliva, né? Coloquem azeite de oliva nas refeições. Gente, parem de dizer que o azeite de oliva é caro. Não é caro, porque gotinhas de azeite de oliva fazem um efeito gigante. Então, o azeite de oliva não é caro, gente, tá? O óleo, aquele de cozinha que vocês compram, é caríssimo. Por quê? Porque ali na hora que tu compra, ele até pode ser mais em conta, mas o colesterol que ele vai te desenvolver, os malefícios que ele vai te trazer, vai se tornar muito mais caro lá na farmácia depois, certo? Tomando simvastatina, atorvastatina, ezetimiba, um monte de medicamento pro colesterol, beleza? Então, assim, ó, azeite de oliva, sementes de girassol, sementes de abóbora ricas em ômega, coloca nas tuas refeições, faz aquela salada bem bonita, coloca as sementes na tua salada, tá? Enriquece o teu alimento, né? Tudo que Deus criou, tudo que está na terra, para nós as sementes são maravilhosas, por isso que os pássaros se alimentam delas, né? Porque os animais são muito inteligentes, eles têm uma sabedoria, quer dizer, inteligentes não, eles têm uma sabedoria, né? Porque eles vão direto na planta. Por que eles se alimentam de abacate, né? Muitos pássaros se alimentam do abacate, do figo. O figo, por exemplo, o figo não é uma fruta, o figo é uma flor. Então, ele tem propriedades ali que são diferentes, né? Então, na nutrição, e o pássaro sabe disso. Por que eles vão no abacateiro? O tucano vai muito no abacateiro, né? Por quê? Porque o abacate é uma gordura maravilhosa. Então, gente, vamos pegar aí a sabedoria da natureza e trazer para o nosso dia a dia. Vai fazer muito sentido na nossa vida, na nossa qualidade de vida e na nossa autoestima, com toda certeza. Ai, Cíntia, mas tem chocolate, tem isso, tem aquilo. Sim, gente, procurem evitar. Então, assim, ó, tem chocolate. Então, não precisa ficar fazendo aquela montoeira de sobremesa. É o pudim, é a torta, é o sagu. Gente, eu sei que a nossa região aqui é sagu, é creme, mas troquem esse sagu por um pudim, então. Tá? O sagu, ele não tem nada de não calórico, de melhor do que o pudim. Tirem isso da cabeça. É uva, é açúcar, é amido, tudo na mesma receita. É leite condensado no creme, tá? Então, assim, come o pudim. Se tu for optar por uma outra sobremesa, opte em fazer sobremesa sem ser torta de bolacha. Porque a torta de bolacha já diz torta de bolacha, tem glúten. Tá? Aquela coisa, vamos botar bolacha porque empanturra, né? Sacia mais, rende mais. Para com isso, gente. Essa escassez aí tá aqui, ó. Essa escassez dá resultado depois lá na frente, tá? No triglicerídeo, na gordura acumulada, no colesterol. Então, para com essa mente pobre. Então, assim, gente, vamos dosar o que comer, tá? Pode comer chocolate? Pode comer chocolate. Se tu for optar com chocolate, opta por um chocolate de melhor qualidade, gente. Não se atira nessas porcarias que tem por aí. Bombom, por exemplo, é porcaria, né? Então, assim,
Claro, um Ferrero Rocher tem outra qualidade, um Rafaelos tem outra qualidade. As barras de chocolate, nós temos barras de chocolate incríveis hoje. Não custam R$ 5, mas são barras de chocolate com propriedades nutricionais excelentes. Arginina, ornitina, enfim, certo, gente? Que fazem, que tem vasodilatadores, que fazem bem para a oxigenação do nosso cérebro. Então, assim, quando a gente age com sabedoria, a gente pode colocar na nossa alimentação tudo fracionado e de uma forma que não vá colocar no lixo a nossa dedicação diária com os cuidados da nossa alimentação, certo? Isso resulta em bom humor, isso resulta em produtividade, isso resulta em bons relacionamentos, tá? Isso principalmente resulta na liberação de hormônios bons. E tu sabe que hoje essa liberação de hormônios que não são bons, né? Porque a gente tem uma ausência de uma alimentação saudável, faz com que aconteçam muitas brigas, muitos desentendimentos desnecessários. As pessoas ficam muito ansiosas, as pessoas começam a criar coisas na sua cabeça. E isso é terrível, gente. E acredite, isso é efeito da alimentação, sim, claro, do nosso dia a dia, do nosso contexto todo. Mas a alimentação interfere e muito. E, gente, vamos parar de nos preocupar com a opinião dos outros? Por favor, se eu sou adepta a uma alimentação saudável, eu não tenho que me deixar contaminar pelas pessoas que me olham de cara feia. Eu tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu vou carregar meu ovo pra onde for. Entendeu? Por quê? Porque se eu priorizo a minha saúde, eu priorizo a minha performance, eu não preciso me jogar no buraco que as outras pessoas estão se jogando. Então não tenha vergonha de ser posicionada. Mantenha-se firme. Entende? É isso que demonstra o quê? Que demonstra que tu tem caráter, personalidade, certo? Quando a gente tá aqui de um lado, a gente agrada aqui. Quando a gente tá aqui de outro, a gente agrada ali. Quando a gente tá no meio, a gente agrada aqui. Opa, sinal de alerta. Quem eu sou? Peraí, eu sou um pouco de cada? Então eu tô vivendo na mediocridade. Vamos ser posicionados. Por favor. Eu sempre digo que não existe mais possibilidade de pessoas serem medíocres. Não existe mais. Ou tu te posiciona, ou tu tá demonstrando abertamente a tua falta de caráter, né? E hoje, aí, nós estamos cercados desse mal, que é a falta de caráter, né? Tudo começa em pequenos detalhes, gente, tá? Escondendo aquilo que eu como, falando que eu faço aquilo que eu não faço, querendo ser aquilo que eu não sou. Então, gente, para essa semana aqui, para essa Semana Santa, era isso que eu queria dizer, era só passar aqui, lembrar vocês, então, desses eventos maravilhosos. E lembrando que em maio, né, no dia 16 de maio, nós temos o Conexão Enterprise, que vai estar um espetáculo. Ontem, eu, a Paty Janczak, a Ed Jordani, estivemos na UX, ali no Tecno UX, olhamos o espaço maravilhoso. Nós vamos ter um podcast lá no dia 23, que vai ser bombástico, gente. Vai ser lindo, lindo, lindo. Nós fechamos uma parceria maravilhosa ontem com a The Cake. Então, gente, preparem-se, certo? Um grande beijo, uma excelente quinta-feira a todos. E poder, sim, aquele poder. Posicionamento, organização emocional, disciplina, estratégia e grandes resultados. Beijo!